panels of my vehicle. 8 nights, gonna shine invincible, no longer be divisible. Born through the struggle, keep on moving through all this hustle. Head up, head down through all of the bustle. New York City, wanna flex your muscle. Look so down, look so puzzled. Huddle around your fire through all the rubble. Bound to stumble and fall, but my strength comes out from me. Jesus, quando nos ensina sobre oração, ele diz: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como a tua vontade é feita nos céus. Quando nós oramos, nós trazemos o reino de Deus no lugar onde nós estamos, no lugar onde Deus nos colocou. O ambiente muda. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Nós somos habilitados por Deus para manifestar o sobrenatural nesse mundo natural. E a chave, o caminho para isso é a oração. Nós precisamos orar não apenas quando a gente talvez acorda, quando vai comer alguma coisa ou na hora de dormir. A gente precisa falar com Deus. Orar não é falar bonito. Orar é falar com Deus. E a oração não é uma via de uma só mão. Não é quando você fala, certamente Deus te ouve. Mas também o nosso Deus fala conosco. E a gente precisa aprender a lidar com essa via de duas mãos, com esse relacionamento com Deus através da oração. E para que você ore e para que você caminhe nisso, você precisa aprender a se organizar para orar. Oração se torna uma prática de vida. Se torna uma coisa que você habitualmente começa a fazer quando você se condiciona a isso. E é sobre isso que eu queria falar contigo. A primeira coisa, quando a gente pensa em oração, no teu âmbito profissional, na tua escola, onde Deus tem te colocado, você precisa entender que para orar você precisa de um tempo. Se você não se organiza num tempo para orar, você dificilmente vai se lembrar, porque as coisas correm durante o dia. Você começa as suas atividades, daí a pouquinho já está na hora de ir embora. Se você não tem e não trabalha para gerar um hábito de oração, você não vai orar. Você vai talvez lembrar numa situação difícil e dizer: Deus, e isso também é uma oração. Mas quando você quer manter um relacionamento com Deus, você deveria se esforçar para que isso acontecesse. E um primeiro passo para isso é você se organizar quanto a um tempo. Eu não quero falar de quanto tempo você precisa. Talvez cada pessoa vai ter ali uma possibilidade. Não importa quantos minutos, mas é importante que você estabeleça um tempo mínimo. Olha, eu quero falar com Deus pelo menos 3 minutos por dia sobre alguns assuntos que eu preciso tratar com Ele. Então, busque isso, se organize no teu tempo. Talvez se você vai para o teu trabalho dirigindo, sozinho, seja uma possibilidade. Talvez na hora do almoço. É claro que quando a gente fala no âmbito profissional, você está lá ganhando para trabalhar, não é verdade? Então você tem que aplicar o teu tempo em favor daquele que te paga o teu salário. Isso é digno, isso é ser cristão, não é verdade? Então você vai ter que buscar no teu dia de trabalho, quando a gente fala de oração ali pela tua vida corporativa, pelo teu trabalho, pela tua empresa, você vai ter que buscar um tempo de oração dentro desse espaço. Talvez sacrificando o teu tempo, chegando um pouquinho antes, ou um pouquinho do teu almoço, ou saindo alguns minutos depois, para que você tenha diariamente um tempo de oração por situações da tua vida profissional, da tua vida aí empresarial e tudo mais. Segunda coisa, é muito importante ser organizado quanto à questão de motivos de oração. Se você não tem o hábito de escrever quais são os alvos que você deveria estar orando, é muito provável que você seja repetitivo em coisas. É muito provável que você esqueça algumas coisas que são importantes. Algumas pessoas que talvez tenham te pedido oração ali no teu trabalho, você vai acabar orando geralmente por você mesmo, por algumas coisas que te afligem. E se você quer ter uma vida de oração que seja mais satisfatória, será muito importante que você, além de administrar bem o teu tempo, você possa estabelecer alguns alvos de oração. Estabelecer alvos vai nos dar capacidade de uma outra coisa que eu vou falar já, que é você auferir se a tua oração está sendo respondida. E quando a gente percebe que a oração está sendo respondida, a gente tem mais vontade de orar. Tudo bem? Terceira coisa,
você precisa de um local de oração. É óbvio que você pode estar dentro de um ônibus e estar com o teu pensamento em Deus e estar falando com Deus. Não há problema para isso. Mas eu estou te falando lá do teu local de trabalho, não é? Tanto tempo você precisa, quanto um lugar ali em que você possa estar com a tua cabeça em Deus, você possa falar com o Senhor. E se você está numa empresa, não é fácil, não é? Eu sei um lugar extraordinário para que você possa orar, é o banheiro. Se você não consegue ali um tempinho sozinho, ali na tua mesa, um tempo que as pessoas ali vão estar entrando na internet, vendo conta bancária, fazendo algum pagamento, se você pode usar esse tempinho ali na tua mesa para gastar um momento de oração, não é? Pronto, ali é o teu lugar de oração com Deus, ali é o teu santo dos santos. Mas se você não tem isso, crie isso. Talvez um jardim lá na empresa onde você trabalha, não sei, Deus vai te guiar. O que é importante é que você se organize para ter uma vida de oração, para que você se habitue a orar com frequência, para que esse hábito faça parte da tua vida, faça parte da tua história. Porque quando nós oramos, nós trazemos a presença de Deus nos lugares onde nós estamos. Sem oração, as coisas não acontecem. Os céus são os céus do Senhor, mas essa terra Ele deu aos filhos dos homens. Se a gente que é habilitado para estar aqui nesse mundo, manifestando a Deus, se a gente não faz esse contato, os céus não se manifestam na terra. Deu para entender? Quando você que é habilitado para isso, liga os céus à terra, as coisas começam a acontecer. Crie um hábito de orar. Vocês vão ver um homem que durante 30 dias ele decidiu fazer algumas coisas. E aí ele vai falar nesse vídeo que quando você se propõe a fazer coisas assim repetidamente, você cria meios para gerar hábitos na tua vida. É isso que eu estou te dizendo. Crie um tempo, estabeleça metas de oração, não é? Veja um local em que você pode estar sempre ali orando, e aí depois comece a conferir os resultados. Deus vai te surpreender, porque você vai perceber que você não apenas fala, mas Deus responde. E uma das maneiras mais tremendas de Deus responder é quando você percebe que a tua oração, amém, tem o sim e o amém de Deus. Quando começa a ver resultado, você quer correr e você quer gastar mais tempo de oração. O teu tempo estabelecido vai se ampliar quando você começar a perceber que Deus responde às tuas orações. Veja esse vídeo falando de alguém que se motivou a fazer coisas, a criar hábitos. A few years ago, I felt like I was stuck in a rut. So I decided to follow in the footsteps of the great American philosopher, Morgan Spurlock, and try something new for 30 days. The idea is actually pretty simple. Think about something you've always wanted to add to your life and try it for the next 30 days. It turns out 30 days is just about the right amount of time to add a new habit or subtract a habit, like watching the news, from your life. There's a few things that I learned while doing these 30-day challenges. The first was, instead of the months flying by forgotten, the time was much more memorable. This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month, and I remember exactly where I was and what I was doing that day. I also noticed that as I started to do more and harder 30-day challenges, my self-confidence grew. I went from desk-dwelling computer nerd to the kind of guy who bikes to work for fun. Even last year, I ended up hiking up Mount Kilimanjaro, the highest mountain in Africa. I would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges. I also figured out that if you really want something badly enough, you can do anything for 30 days. Have you ever wanted to write a novel? Every November, tens of thousands of people try to write their own 50,000-word novel from scratch in 30 days. It turns out, all you have to do is write 1,667 words a day for a month. So I did. By the way, the secret
is not to go to sleep until you've written your words for the day. You might be sleep deprived, but you'll finish your novel. Now, is my book the next great American novel? No, I wrote it in a month. It's awful. But for the rest of my life, if I meet John Hodgman at a TED party, I don't have to say, I'm a computer scientist. No. If I want to, I can say, I'm a novelist. So here's one last thing I'd like to mention. I learned that when I made small, sustainable changes, things I could keep doing, they were more likely to stick. There's nothing wrong with big, crazy challenges. In fact, they're a ton of fun, but they're less likely to stick. When I gave up sugar for 30 days, day 31 looked like this. So here's my question to you. What are you waiting for? I guarantee you the next 30 days are going to pass whether you like it or not. So why not think about something you have always wanted to try and give it a shot for the next 30 days? Thanks. Muito bom. Você quer ter uma vida de oração? Se esforce para adquirir um hábito de oração. Não é porque a sua mãe manda, não é porque o pastor manda. É porque você vai se relacionar com Deus e trazer a presença de Deus para o teu ambiente de vida, de trabalho. Queria falar sobre parceiros de oração. Muito bom fazer coisas em concordância. A Bíblia diz que quando nós ligamos na terra, está ligado no céu. Se algo você precisa de especial lá no teu trabalho, é descobrir parceiros de oração. Ore por isso, Deus vai te mostrar. Procure, porque você vai achá-los lá. Deus sempre vai ter o remanescente fiel, Deus sempre vai ter os seus em todos os lugares. Procure essas pessoas. Busque lá na tua instituição, lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, parceiros de oração. Nesse relacionamento que tem um objetivo de você alcançar coisas, de você trazer o reino de Deus, de você buscar respostas em momentos difíceis, você deveria também se organizar quanto ao tempo, quanto a motivos e quanto ao local de oração. Dê organização você, dê uma direção, se você começa a orar com algumas outras pessoas, não é? Para que as coisas tenham ordem, para que as coisas fluam, para que não se comece e depois se pare. Terceira sugestão sobre procurar parceiros de oração. Ore por motivos corporativos e por pessoas em comum. Se você está num ambiente de trabalho, é importante que você gaste o tempo que você for ter de oração lá nesse local, orando por situações ali profissionais, de pessoas que você conhece daquele âmbito. Você deveria criar outros momentos de oração para a tua vida, talvez por orar pela tua família, talvez por orar pelo teu pastor, não sei. Você deveria buscar momentos no teu dia a dia para orar por situações específicas. E eu te digo com certeza, lá no teu trabalho, uma boa razão para você orar é pelo seu trabalho, é pelos seus colegas de trabalho, é pela tua liderança, pelos teus subordinados. Ore, se organize para isso. Quarta coisa, permita que outros saibam das reuniões de oração e faça as reuniões acessíveis a todos os pedidos de oração. As pessoas, não importa de que religião elas sejam, elas acreditam no poder da oração. A pessoa que ora é você, com delicadeza, com simpatia. Quando você descobre um companheiro de oração e vocês estabelecem um tempo para orar pela empresa, pelos colegas, não é? As pessoas vão ficar sabendo. As pessoas vão saber que naquele horário, naquele local, tem algumas pessoas que oram, que buscam a Deus. Colha pedidos de oração. Diga para as pessoas que você está disposto a pedir a Deus por elas. E depois confira os resultados. As pessoas vão te procurar para agradecer. Sabe por quê? Porque Deus vai confirmar a oração que você fizer. A coisa mais preciosa sobre a oração é que nós falamos e Deus ouve, e Deus responde.
Amém? A resposta de oração é a manifestação do sobrenatural aí na tua realidade. Nós precisamos manifestar a Deus, e o primeiro passo é trazer Deus para os locais de trabalho. Fazemos isso com oração. Promova reuniões de oração por motivos corporativos, pela tua empresa, pelo ambiente de trabalho, pelas vendas, pela saúde das pessoas, pelas famílias, pelos relacionamentos. Cada vez mais nos nossos dias está havendo um voltar no sentido contrário de algumas coisas que foram importantes no passado. No passado, há não muito tempo atrás, as pessoas tinham que casar com a empresa, mas se percebe que os relacionamentos são destruídos, as pessoas ficam com cirrose de tanto beber, e as pessoas estão se preocupando mais com a saúde, com o bem-estar da família, com que os relacionamentos sejam estabelecidos. Por quê? Para que a pessoa tenha equilíbrio emocional para poder trabalhar. Olha que prato cheio para um cristão. Se envolva nisso, ore por essas situações, se apresente como alguém que conhece Deus, que pode responder situações e problemas. Sexto, divulgue aos poucos tais reuniões e com simpatia, busque alvos de oração corporativos e pessoais. E o sétimo, busque unidade na fé e não gaste tempo com discussões. Quando você fala com Deus, não é? Quando você invoca o nome do Senhor, você vai ter pouco tempo para ficar discutindo se toma ceia uma vez por mês ou uma vez por ano, se toma com vinho ou se toma com suco de uva. Ora a Deus, porque Ele vai te responder. Busque unidade, busque um só coração, aonde o Senhor te colocar. Quando você estiver junto com as pessoas, Deus se fará presente nos ambientes, junto com você. Mas eu estou sozinho lá no meu consultório, eu estou sozinho lá na minha loja, eu estou sozinho lá no meu departamento, não é? Ore, e no tempo certo Deus vai colocar pessoas perto de você, talvez um vizinho, talvez um outro profissional, mas Deus vai ampliar para que você possa ter concordância sobre os teus alvos, sobre os teus motivos de oração.